Fim de papo. Cruzeiro Esporte Clube classificadíssimo para as oitavas de final da Copa do Brasil. 2-0 no jogo da ida, 3-0 no jogo da volta. Uma classificação merecidíssima. O Cruzeiro passou o carro no Vila Nova e agora aguarda o sorteio das oitavas de final para conhecer o seu adversário. Os jogadores se cumprimentando e o Cruzeirão cabuloso, o hexacampeão da Copa do Brasil, está nas oitavas de final. Diego de Leon. É isso aí, né, galera? Finalizando aqui. Tá vendo? Eu não achei que ia tocar direto assim pra mim, não. Não, então deixa que eu falo, então. Eu faço aqui, eu faço, de boa. O Paulo Ricardo falou, Diogão, é isso aí, falta o dele. Quero uma camisa do Cruzeirão autografado por vocês. Manda pra mim, pra eu pagar aqui. Fechou. Vamos lá, rapaziada. Vamos rapidamente aqui já fazer aí um comentário, né? A análise sobre essa classificação do Cruzeiro. Aí vai ter o comentário do De Leon, do Mike, do Washington. Daqui a pouco também tem coletiva do técnico Leonardo Jardim. Boa! Vamos falar sobre a classificação do Cruzeiro. Sem sombra de dúvidas, no placar agregado 5-0 pro Cruzeiro, 2-0 no jogo da ida, 3-0 no jogo da volta e o Cruzeirão cabuloso está nas oitavas de final. Falando do jogo em si, o segundo tempo, sem sombra de dúvidas, foi muito melhor do que o futebol praticado no primeiro tempo, onde o Cruzeiro demorou um pouco, né, para se encontrar na partida. O time um pouco diferente. O Christian, que está acostumado a jogar pelo lado direito, iniciou a partida pelo lado esquerdo, o Eduardo jogando um pouquinho mais recuado ali, então o Cruzeiro teve um pouquinho de dificuldade, estava errando muitos passes, estava errando muito na saída de bola no primeiro tempo. Em alguns momentos o Vila Nova foi até um pouco superior que o Cruzeiro no primeiro tempo, não é vergonha nenhuma falar isso. O Cássio fazendo defesas importantes, o goleiro do Vila Nova também. Agora no segundo tempo, especialmente depois que o Jardim deu uma mexida no time, o Cruzeiro volta muito melhor para o segundo tempo. O De Leon destacou aqui durante o jogo como que mudou o setor de criação do Cruzeiro após a entrada do Lucas Silva. A transição ficou mais rápida, né? O Lucas Silva, por incrível que pareça, né? Ele deu mais velocidade para o jogo, deu mais dinâmica e as alterações que o Jardim fez surtiram efeito. O segundo gol foi do Eduardo, mas com uma assistência de cabeça do Bolassi, que tinha acabado de entrar. O terceiro gol do Cruzeiro, do Jonathan Jesus, que há poucos minutos também tinha entrado, inclusive numa função diferente, jogando ali na lateral direita, porque o Fagner não estava no jogo de hoje, o William acabou sendo substituído. Então, assim, no geral, no pacote, valeu aí pela classificação, né? O Cruzeiro fez um segundo tempo muito melhor do que o primeiro, mas tem coisinhas ali que a gente tem que observar, que a gente não pode errar, e como aconteceu no jogo de hoje, alguns erros na saída de bola, que quando você pega um adversário mais forte, entregar a bola perto da sua defesa, né? É muito perigoso, mas uma classificação muito importante. Há de se destacar também que aparentemente o gramado estava longe de ser o ideal, um campo pesado, muito esburacado, e ainda assim o Cruzeiro foi lá, se impôs e buscou a classificação. Leonardo Jardim segue tendo o elenco na mão, segue tendo o grupo na mão, então parabéns para todos aí, né, pela classificação. E o dia de hoje um destaque especial aí pro Eduardo, né, participando ali, fazendo 2 gols no primeiro tempo. Até falei, Eduardo, toca mais pra frente, meu filho. Tava tocando muito de lado, voltou mais confiante no segundo tempo e foi decisivo, foi fundamental na classificação do Cruzeiro. O único detalhe pra mim que eu gostaria, né, que tinha pra poder fechar com chave de ouro, é que eu vi no jogo de hoje, mais uma vez, né, um Gabigol tentando muito, errando muito e infelizmente, né, não acabou deixando dele, mas deu uma assistência, né? Deu uma assistência o Gabigol, mas eu tô doido pra ele poder fazer gol com bola rolando, pra confiança voltar cada vez mais, e ele que segue como artilheiro do Cruzeiro. Então é isso. Palmas aí pra galera, Cruzeiro classificado, e agora é aguardar o adversário das oitavas de final. Não deixa chegar não, viu, gente? Nós estamos falando, do Hexa. É isso aí, galera. Então vamos falar dessa classificação merecida do Cruzeiro, né? Primeiro tempo com alguns jogadores reservas, o Cruzeiro tentando controlar ali, se
até mesmo o desgaste, né? Os jogadores têm muito disso, eu falei isso no primeiro tempo. Eu senti os jogadores do Cruzeiro segurando um pouco ali o ímpeto, administrando a vantagem de 2-0. Então, um primeiro tempo, de certa forma, abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver o Cruzeiro, né? O gramado impossibilitou aquela troca de passe rápido, aquela transição mais rápida. Cruzeiro com alguns jogadores reservas, então, assim, não tem aquele costume, né, que normalmente os 11 ideais do Cruzeiro têm. Então, o Cruzeiro não conseguiu trocar passes, não conseguiu acelerar o jogo. Eu senti um pouco descompactado, né, o time, e gerou um pouco de espaço do primeiro tempo para o Vila Nova. Se fosse uma equipe mais qualificada, teria feito o gol. Mas ainda assim, o Cruzeiro teve as melhores oportunidades no primeiro tempo. Teve ali 2 oportunidades, assim, excelentes de abrir o marcador, e não abriu, e foi para o intervalo 0-0. Voltando para o segundo tempo, o jogo estava mais do mesmo. O Vila Nova encontrando alguns espaços, o Cruzeiro um pouquinho, assim, sabe, administrando a vantagem. Até que aos 17, 18 minutos, Leonardo Jardim decide mexer no time. E para mim, aquelas 2 mudanças ali, ele mudou totalmente o rumo do jogo e ele ganhou o jogo ali. Que foi a entrada do Bolassi e a entrada de Lucas Silva. O Lucas Silva entrando, ele melhorou totalmente a transição de bola. A bola começou a chegar no ataque com mais qualidade e ele melhorou o jogo do Matheus Pereira. Porque a entrada do Lucas Silva, ele desafoga o Matheus Pereira. Eu falei no início do jogo. O Lucas Silva, no caso, o Eduardo estava jogando na função do Lucas Silva. Junto com o Matheus Pereira, é quem joga entre as linhas da zaga e dos volantes ou do meio campo ali, para fazer a transição, para pegar a bola e levar para o ataque. São os 2 responsáveis por iniciar a construção. E o Eduardo não estava conseguindo fazer isso no primeiro tempo. Consequentemente, o Matheus Pereira também estava sem quem dialogar. Com a entrada do Lucas Silva, melhora demais o jogo do Matheus Pereira. Inclusive, uma jogada do gol lá, o Lucas Silva vira uma bola lá, ele pega uma bola do lado esquerdo, vira pro Matheus Pereira lá do lado direito. E ele foi o gol de quem, cara? Foi o gol do Eduardo. Então, melhora muito o jogo do Matheus Pereira. E o Bolassi, cara, eu acho que é um dos jogadores que merece, sim, um destaque, não só por hoje, tá? É um cara que não tem grife, é um cara que provavelmente não vai ser titular nesse Cruzeiro, mas é um cara muito útil. Toda vez que ele entra, ele tá contribuindo com assistência, ele ajuda na marcação, ele ajuda na beirada, ele pisa dentro da área. Inclusive, antes do lance, eu falei assim, antes da assistência dele de cabeça, eu falei, Diogo, o Bolassi pisa dentro da área, é um jogador muito interessante. O Diogo até zoou, eu falei, zoa ele. Então, Lucas Silva e Bolassi melhorou muito o jogo do Cruzeiro. Aí, os gols começaram a sair, né, cara? E um mérito também pro Eduardo, né? Que é um cara que na construção não estava tão bem, mas é um jogador que sofreu o pênalti contra o Flamengo. Ele fez gol contra quem, cara, o Eduardo, antes desse jogo aqui? Foi um daqueles jogos mortos da Sul-Americana. Um jogo, acho que foi contra o Palestino. Isso mesmo. É um cara que pisa dentro da área, que tem altura. Tem essa qualidade. Então, cara, é o elenco, cara. Isso mostra que o elenco do Cruzeiro tá muito forte. Bolassi entrou, cara, tem contribuído. Eduardo entrou, fez 2 gols. O Lucas Silva começou no banco, quando entrou, melhorou o time. O Gabigol hoje tentou, cara, deu uma assistência. Então é isso, cara. É o elenco, todo mundo participando, todo mundo jogando. Hoje não teve gol do Caio Jorge, mas foi importante, sim. Então, Cruzeiro agora foca totalmente no Campeonato Brasileiro, né? Parece que não perdeu ninguém por lesão ali. O Fagner, que era um jogador que estava propenso à lesão, não entrou no jogo. Então, assim, na verdade, o Fagner nem relacionado foi, né, cara? Nem ele, nem o Wanderson. Então, domingo, Cruzeiro, Fortaleza e Cruzeiro, lá no Castelão, pelo Brasileiro. Vamos subir na tabela, estamos em 3º lugar. Jogo excelente, fizemos a nossa parte e é isso, galera. Muito bem. Agora, é bom demais a gente ver principalmente esse crescimento no segundo tempo, que mostra que as apostas ou os jogadores que vêm, principalmente do banco, né, estão conseguindo surtir aquele efeito que o próprio Jardim espera e conduz. Agora, uma curiosidade, Leon, antes da gente continuar falando do Cruzeiro aqui, estava vendo enquanto você comentava aqui, a TV mostrando os lances da classificação do Inter. O Inter venceu o Maracanã por 3-0.
Agora, até aí tudo bem. O detalhe é que o jogo teve 3 pênaltis pro Inter, marcados ali pela Edna Alves, a árbitra. O Inter perdeu os 3. O goleiro pegou 2 e um foi na trave, cara. 3 pênaltis que ela marcou, o Inter perdeu os 3 e ganhou 3-0. Eu te falo, cara, Copa do Brasil quando chega a zica, a má fase, meu amigo, Mas... e o Inter tá namorando a zona de rebaixamento. É o time que venceu o estadual invicto, começou o brasileiro todo, nossa, que o Inter... Gente, estadual é só pra você tirar a pressão externa, porque pra você pensar e projetar a temporada, não vale nada. Não vale nada. Fortaleza também ganhou lá também, né? O estadual, né? Não, lá Ceará, acho que foi o Ceará. Perdeu pro Ceará? Perdeu pro Ceará. Depois de muitos anos, né? Mas é isso, né? Agora, falando de Cruzeiro e dessa classificação maravilhosa do Cruzeiro, cara, pra mim, e aí é isso, vai dando confiança pro próprio jogador, o Eduardo, por exemplo, da vida. Cara, vai confiante pro jogo. Se precisar, próximo jogo contra o Fortaleza. O Míster já olha e fala, opa, Eduardo, vem cá, meu garoto. Sem titubear, sabe? Ele tem aquela... Passa tanta tranquilidade pro próprio jogador quanto pro técnico. Dizer, não, posso acioná-lo ali, tá tranquilidade. O Eduardo crava a sua importância no elenco. Não só, assim, é claro que são 2 gols, ponto. Mas ele já vinha, a bem da verdade, atuando bem. O primeiro tempo ele foi mal, como todo mundo foi. Eu lembro que a gente apontou isso aqui. O primeiro tempo não foi legal. O gramado prejudica demais o estilo de jogo do Eduardo. E ainda tem esse detalhe, né? E no segundo tempo eles conseguem... claro que a partir do momento que sai o primeiro gol, isso facilita, porque você atrai muito mais o time do Vila Nova e isso gera espaços. Mas destacar aqui, ó, principalmente por esse segundo tempo. O Eduardo, obviamente. O Bolassi, que entrou bem, né? E aí você falava assim, não, México é o menino do De Leon, viu, o Bolassi. México o Bolassi, não. O Matheus Pereira tá aqui, viu, gente? Matheus Pereira jogou muito bem. Se você não colocar aí o Mike... Não, não. E eu sou muito justo. Tá aqui o Matheus Pereira. E o Wallace? Matheus Pereira, é isso que a gente quer. Vou falar agora. Ô, Matheus Pereira, é isso que a gente quer de você. É esse protagonismo, é essa participação, né? É essa visão do jogo. Né? Exato, em 2 lances. Na verdade, nos 3, né? Porque no primeiro, o passe que quebra linhas pro William é ele que dá. Sim. O Lucas Silva toca pro Matheus Pereira, Isso, Pereira é verdade. Então, assim, ou seja, participação em todos os gols. E olha que interessante, tipo assim, o Lucas Silva, no melhor que ele tem, passe longo. O Matheus Pereira, no melhor que ele tem, que é o passe curto pra quebrar a linha. O William... na pré-assistência e o Bolassi no jogo aéreo. Perfeito. E o Eduardo, cara, que deixaram a bola aqui, aparece, vamos surpresa. E o Gabi também faz bem esse pivô, né? Essa espécie de... Fez o pivô pra ele. Pivô do corpo, mas ele faz muito. A bola Sim. vem, ele dá o tapa rápido. Nem que seja pelo giro, né? Quando ele gira, ele tira a marcação e já entrega pro cara que vem ali na entrada da área, né? Foi o lance do caso do gol do Eduardo. Né? E o De Leon me falou uma coisa comigo. O Wallace, depois você deixa ele falar do Wallace. Não, deixa ele falar, porque a coisa sua, eu acho que ela é... Mas ele... Fala do Wallace! O Wallace... Eu quero ver você falar do Wallace. Vamos lá, o Wallace, ele entrou ali, vamos colocar que a coisa já estava resolvida, ele entrou para dar um pouquinho de consistência ali, não prejudicou, também não se destacou. O que a gente pode dizer do Wallace é isso no jogo de hoje, não é isso, Mike? Foi uma análise coerente. Ele não prejudicou, também não colaborou muito, mas entrou já no momento do jogo em que a coisa já estava resolvida, veio com tranquilidade, viu, Deleon? É isso. O Wallace sendo o Wallace. O senhor João Pedro mandou R$2 e falou: salve Capes Azul, Maicon está feliz hoje, MP meu 10. Hoje nós estamos felizes aí com a participação do MP, todo mundo do Cruzeiro. É isso. Jonathan Jesus também, que entrou muito bem. Dessa vez, né, entrou com o time já vencendo o jogo na lateral direita, então foi mais tranquilo, ainda fez um gol em jogada de bola aérea. Então... E que belíssimo movimento, o movimento de cabeça ali do Jonathan Jesus foi sensacional, cara. E curiosamente eu bati o olho no chat, tem mais gente reclamando do Matheus Pereira do que a gente elogiando. É mesmo? Não, gente. Hoje não. Hoje não, gente. Vamos dormir em paz. Hoje não, mesmo. tá? Respeita a opinião de todo mundo. Nem eu que não sou, né? Não. Eu tô aqui. Nem você que é anti. não sou anti, mas também não sou pró, mas tô aqui dizendo que, o cara jogou de boa, cara. né? Jogou bem. Assim, eu só consigo... Tudo que eu tô falando aqui vale pro segundo tempo. Porque no primeiro tempo, pra mim, Sim. o Cruzeiro não foi bem. O Leonardo Jardim administrou a escalação, administrou os jogadores, administrou pro brasileiro. E isso mostra o seguinte, galera, o foco é o brasileiro. A prioridade é o brasileiro. Vamos criar gordura no primeiro jogo da Copa do Brasil e administrar no segundo jogo, tá? Sim. Pra mim ficou claro hoje, tá?
Eu acho que o Cruzeiro até sofreu um pouquinho a mais do que deveria. Dá pra administrar sem sofrer Melhor, né? tanto. Porém, dá pra entender também o ritmo um pouco abaixo, né? O Cruzeiro tem 2 competições. Eu acho que foi inteligente. E assim, hoje é uma coisa... É muito engraçado. Principalmente depois de vir um Diniz, né? Mas no geral também no futebol brasileiro é engraçado a forma que o Cruzeiro... Que dá pra gente prever o que o Jardim vai fazer, Sim. né? Porque é de uma coerência. E eu acho que é impossível você não ganhar o grupo tendo uma coerência dessa. Todo mundo joga, todo mundo tem oportunidade, Isso definido por critério. Isso ajuda demais. E aí eu volto numa pergunta que você fez pra gente no intervalo, só antes de você fazer. E o Gabigol? Cara, pelo segundo tempo, eu acho que ele foi bem. Ele fez o pivô ali, fez a assistência pro gol do Eduardo, buscou, teve ali alguns erros de execução técnica, mas assim, eu acho que ele aproveita, ele credencia a continuar tendo oportunidades, ter outros jogos, tá... Teve o jogo inteiro hoje, né? cara. Qual que é a pergunta que você ia fazer, Mike? Ô, galera, eu vou só avisando aqui pra vocês ficarem atentos aí, né? Não saírem da live, porque já vai ser a coletiva. A gente vai tocar aqui a coletiva do treinador Leonardo Jardim daqui a pouquinho. Tamo de olho aqui. Quem quiser mandar a live Pix enquanto a gente vai tocando esse pós-jogo, já tem alguns aqui na fila para serem reproduzidos, mas vamos esperar a coletiva para poder passar tudo com tranquilidade. Mas é só apontar ali o seu celular pro QR Code um pouquinho ao lado do Leon, no cantinho da tela, que aí você vai ter sua mensagem passada aqui em áudio. Também vamos ter os superchats que vocês mandarem, a gente vai falar também. Então a gente fica só no aguardo da coletiva do Jardim. Daqui a pouco tem coletiva, tem comentários. Claro. Não sai daí não, galera. Sai daí não, tem muita coisa ainda. Temos uma audiência bacana. E queria pedir também pra você que não deu like, pra dar o like pra gente. Vitória do Cruzeiro, 3-0. Merece, né? Merece. Além do que a transmissão também foi muito boa, foi muito divertida. Hoje num horário bom, olha que legal. Então, vamos chegar em casa não tão tarde. Exato. E aí, o De Leon, o que eu queria falar é o seguinte. Você ali, durante o jogo... Quando o Matheus Pereira, a gente comentou que ele vinha fazendo uma boa partida, você falou, né, que talvez ele não seja o cara para decidir os grandes jogos, para nos levar, talvez nos dar um título, mas é o cara que ajuda ao Cruzeiro chegar lá, né, aí passando de fase e conseguir ir longe nas competições. Foi ontem, Mike, na live Bastidores do Cruzeiro, inclusive, galera, de segunda a sexta, eu, o Mike, o Diogo, nós temos uma live chamada Bastidores do Cruzeiro, às 13 horas, e você é o nosso convidado. E eu falei, nós falamos isso ontem. Falei, gente, virem a chave. O Matheus Pereira, a personalidade dele não é de um protagonista. Ah, mas ele ganha 1.800.000. Não vou entrar no mérito do salário dele. Só que ele é um jogador que ele vai nos ajudar nesses jogos e vai nos levar até a final. Vai nos conduzir até lá. Aí quem vai decidir a final? Aí tem que ter jogadores com perfis de definir. E aí, eu entro, por exemplo, com o Gabigol. O Gabigol é um cara, que esse tipo de jogo, tá todo mundo assim com o psicológico pesado, ele tá leve, ele tá tranquilo, ele vai lá e define. Cara, é uma equipe. É uma equipe. Hoje o Matheus Pereira jogou bem, contra o Sport jogou bem. Ah, mas só joga bem esses jogos. Cara, esses jogos também faz parte também. O mesmo 3 pontos de hoje é o mesmo 2 pontos que a gente perdeu contra o Atlético no final de semana. Verdade. Vale o mesmo ponto. Então é importante, sim. Dos 3 pontos não, né, cara? Hoje era o mata-mata, né? Os 3 pontos do Sport é o mesmo 3 pontos do Atlético. Hoje, os gols de hoje eram os mesmos gols do jogo aqui no Mineirão, né? 2-0. E é isso, cara. Sabe? Vamos parar com esse tipo de julgamento ao Matheus Pereira e virem a chave. O Matheus Pereira não é o Arrascaeta. O Matheus Pereira não é o Alex. O Alex é o Alex. O Arrascaeta é o Arrascaeta, o Montijo é o Montijo e o Matheus Pereira é o Matheus Pereira. Cada um dentro da sua época, dentro do seu ano, dentro da sua época. Não tem como trazer um de 2003 pra cá e nem levar o daqui pra lá. Vamos ser mais maduros pra discussão ser de um alto nível, sabe? A gente tem que discutir aqui, ó. É alto nível, né, cara? E é jogador do Cruzeiro, né? Eu acho que o torcedor, assim... O cara tá fazendo merda, né? Igual, cara, um exemplo que eu sempre uso é o do Dudu, né? Porque é um que a torcida abraçou de uma forma que a gente até às vezes criticava o desempenho e éramos criticados.
E olha que ele saiu do Cruzeiro com 2 gols em 17 partidas, nenhuma assistência. E aí, Exatamente. eu acho que não dá pra ter... É o que eu bato na tecla sempre, não dá pra ter birra de jogador do nosso time. Dá pra você criticar quando ele for pra criticar, se o cara estiver fazendo corpo mole ou estiver fazendo outro tipo de situação. Como ele foi muito criticado por nós aqui na época de falar de saída do Cruzeiro. Mas eu acho que não tem que ter birra de jogador que tá entregando o futebol, bons jogos. Eu acho que isso é ruim. A gente não consegue aproveitar o time da gente, não consegue aproveitar a vitória, não consegue... E eu acho que assim, é um 11, né? E se o Cruzeiro der certo e ir longe, como tá indo, como tá jogando bem, com esses jogadores, com o Eduardo, que a gente criticou, com o Wallace, se eventualmente voltar, é isso aí, entendeu? A gente viu, né? E eu acho que o Cruzeirense tem que pensar na lição também do ano passado, que todo mundo ficava pesando um pouquinho a mão ali na questão dos jogadores do Seabra, e aí quando esses caras saíram, a gente tanto cobrou, né, pra entrar Lautaro, pra entrar o Wallace, porque a gente achou que os caras seriam bons e no final era o que era. Então, acho que dá pra gente aproveitar mais o time da gente, aproveitar mais os resultados, as vitórias. E o Paulo Ricardo Mota mandou um superchat de R$2 falando que quer mesmo uma camisa autografada, né? Ele falou que a gente compra a camisa aqui, ele autografa, manda pra ele paga, né? Depois, o Eduardo, manda um direct no Instagram pro Diogo, no Instagram do Diogo lá, que você combina certinho com ele, e aí fica melhor, tá bom? Agora sobre isso aí, Mike, só pra pontuar, cara, gente, quando o Romero, desde o ano passado até 10 jogos atrás, não estava entregando, eu critiquei, porque não estava entregando. O Lucas Silva ficou aí, gente, também mesma coisa, uns 6 meses sem entregar. Eu critiquei. O cara entregou. Eu não quero saber se é contra o Mamoré, se é contra o Rio. Vidalba, pô. Exato. Você entendeu, cara? É contra o Sport, é fraco. Não, entregou. Ele deu assistência, ele deu a pré-assistência, ele marcou. O Kaique só joga bem. Não, gente. Eu critico quando joga mal, independente do jogo, se é um jogo menor ou um jogo grande. Se tiver entregando, vai ter meu aplauso, vai ter o meu apoio. Se não tiver entregando, eu vou pontuar e vou fazer as críticas quando deve. Hoje, o Matheus Pereira jogou bem. Contra o Sport, jogou bem. Contra o Atlético, correu, teve números de volante, porque o jogo não foi um jogo tão aberto assim, que precisou ter aquele tipo de comportamento. E tá tudo certo. E o próximo jogo? Vamos aguardar. Eu acho que a gente também pode dar um exemplo do Cássio, né? Porque o Cássio, eu acho que a má fase do Cássio é ainda mais recente. O Cássio, há um mês atrás, talvez... acho que por aí, né? Aquele jogo da Sul-Americana, ele vinha sendo muito criticado e parece ter virado uma chave também a partir daquele jogo contra o Vasco. Não tem tanto tempo assim, talvez não tenha nem um mês. E hoje, mais uma grande atuação do Cássio. O Vila chegou, o 3-0. Eu acho que esse 3-0, ele é mentiroso, tá? Eu acho que o Cruzeiro é uma preocupação, é uma situação, vou reclamar aqui, não, mas eu acho que foi um placar, de certa forma, mentiroso. Eu acho que podia, um 3-1 talvez seria justo, Sim. porque o Cássio defendeu demais, algumas bolas difíceis, algumas bolas também que ele estava muito bem posicionado, mas assim, tem que elogiar, porque fez uma boa partida o Cássio. Gostei muito do desempenho dele e venho gostando nos últimos tempos. Só mais uma vez ressaltando, galera, que estamos esperando aqui a coletiva do Jardim. Assim que ele brotar aqui, a gente vai colocar para todo mundo escutar. Quem quiser mandar o superchat enquanto isso, é só apontar o QR Code ali pro cantinho da tela. Pode mandar também superchat, a gente vai passar pelo chat também. E agora, aproveitando que o Jardim ainda não chegou, falando do Gabigol, né, eu fiz a pergunta pro Oster, ele falou que ele aproveitou. Eu acho também que o Gabigol fez uma boa partida. Deu uma assistência, isso é importante, né? Também tentou ali, não finalizou tão bem, mas conseguiu achar alguns espaços, situação de finalização. Mas, pra mim, a atuação que a gente vê hoje dele, eu acho que ainda mostra porque ele não é titular. Eu acho que ele tá ainda abaixo na entrega, até no ritmo mesmo, né? Um pouco lento em alguns lances, do que quem vem jogando, até mesmo o Wanderson, que é um cara que não entrega tantos números por enquanto, mas eu acho que na junção do Cruzeiro como um todo, como um time, eu acho que ele agrega mais que o Gabigol e por mais que o Gabigol tenha até dado uma assistência hoje, eu esperava ver mais dele, né? E aí entra até aquele ponto, né, que o pessoal fala tanto do Matheus Pereira. Eu acho uma crítica justa, que quem ganha tanto assim tem que entregar mais. Eu acho que o Gabigol precisa entregar mais. Alguns lances de finalização ali, acho que ele podia ter finalizado melhor, ou ser mais rápido na decisão, ajudar um pouquinho mais. Dá pra ver que não tá aquelas coisas todas que explicam. Eu acho que isso explica um pouco porque ele não é titular desse time. Eu vejo que o encaixe melhor
do time é com o Matheus Pereira. Porque quando o Wanderson está jogando e o Christian está jogando, eles fazem o trabalho sujo pro Matheus Pereira. Hoje, o Gabigol em campo, o Matheus Pereira deslocado para a direita, o Matheus Pereira tem que fazer o... Jardim chegou aqui para coletiva, então vou colocar aqui, já o Deleão completa. Ampliou esse marcador. E o quanto isso é importante nessa campanha de invencibilidade do Cruzeiro, você ainda podendo colocar também, até emendando o Cauã, dar uma oxigenada nesse elenco do Cruzeiro, pensando em um jogo tão difícil, que vai ser também hoje domingo, lá contra o Fortaleza. Parabéns pela vitória e pela classificação, mister. Bem, em primeiro lugar, acho que foi importante o Cruzeiro jogar de forma responsável. É que este jogo era o mais importante, não pensar no Fortaleza antes do tempo. Agora podemos pensar no Fortaleza, mas antes do jogo tínhamos que pensar somente neste jogo. Primeira parte muito dividida, com muitos duelos, o adversário a tentar na sua casa nos pressionar alto e a tentar contrariar um pouco o nosso jogo. Segunda parte, eles quebraram um pouco em termos de intensidade e a nossa maior qualidade acabou por fazer a diferença dos jogadores que entraram e de jogadores que não tinham jogado no último clássico, como o Eduardo, mostrou mais uma vez que é um jogador fundamental dentro da estrutura da equipa. Convinha era fechar a porta, o Poreira está Para continuar a entrevista do... Vai continuar agora. O Jardim, aqui, o Cruzeiro vem nessa sequência muito positiva e o jogo, quando a gente pega o placar, parece que é um placar que é muito fácil, né? O Cruzeiro lutou muito para construir esse placar e com um time que teve quase força máxima. Eu queria saber da sua decisão de encarar um jogo importante como esse para seguir também nessa sequência positiva, até porque não tinha nada ganho antes de entrar em campo, né? Tinha uma vantagem importante e todo mundo mostrou a seriedade e sai daqui com uma grande classificação. Eu sou daqueles que têm a opinião que 2, 3, 4 jogadores que nós possamos alterar não pode mudar aquilo que é o nosso DNA, não pode mudar nada em relação ao respeito de vestir a camisola do Cruzeiro, e todos os jogadores interpretaram isso muito bem à letra. Mudamos 3 jogadores do último dia e a equipa continuou competitiva. Entraram outros durante o jogo e a equipa continuou competitiva e é isso que nós esperamos do elenco. Não só 11, mas o elenco do Cruzeiro, e todas as oportunidades são para aproveitar. Acabamos por fazer 3 golos, mas mais na segunda parte, quando o adversário também quebrou um pouco, em termos, não vou dizer físico, mas quebrou na capacidade de pressionar-nos. Já não conseguia nos pressionar e aí conseguimos dilatar o marcador e tentar gerir alguns jogadores que estavam a jogar mais tempo. Leonardo Jardim, boa noite. O senhor falou aí da sequência, né, de 8 jogos agora que o Cruzeiro não perde. O time já chegou a jogar tudo aquilo que você espera? Já conseguiu atingir o que você espera desse time do Cruzeiro? Não fui eu que falei, quem falou foi o jornalista dos 8. Claro que é uma boa sequência, nós estamos satisfeitos que a equipa venha mostrando nas diferentes competições uma atitude positiva. Esperamos sempre que exista evolução, quando nós trabalhamos existe evolução. Neste momento o Cruzeiro ainda tem um longo caminho, ainda não ganhou nada, estamos 3 meses de trabalho ou mais qualquer coisa. Isto é quase um reinício de um projeto, pelo menos para mim, que eu cheguei a meados de fevereiro ao Brasil. Eu acredito que vamos progredir. Os próprios jogadores cada vez mais conhecem as nossas ideias, as ideias da equipa técnica, a forma de trabalhar e estão a evoluir. Hoje em dia, para mim, é mais difícil de fazer equipa do que há um mês atrás, porque volto a referir que jogadores que têm entrado, alguns deles têm mostrado competência para possivelmente numas falhas de outros jogadores jogarem. Mister, quando
o Eduardo entrava no Cruzeiro há uns jogos, ali no início da temporada, havia muita crítica em relação ao jogador, que não era aquele jogador do Botafogo. Ele faz 2 gols, tem uma atuação na vaga do Lucas Silva, que entra depois no segundo tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse atleta, que pelo que a gente vê no dia a dia, né, outros também, mas esse eu peguei esse recorte porque mostra muita concentração, muita aplicação, pelo menos entra sempre muito concentrado no jogo. O que dá para falar do Eduardo? Olha, eu vou ser sincero, o Eduardo era, quando eu cheguei cá, era um dos jogadores que eu conhecia melhor. Além do Mateus, eu conhecia muito bem o Eduardo, esteve em Portugal, no Porto, ele passou também no Médio Oriente, em 2 equipas que eu trabalhei, no Shabab Ali, no Al Hilal, e com ele eu não tinha dúvidas que ele ia nos acrescentar, jogando de início, ao entrar no jogo. É um jogador competente, é um jogador que é um profissional a 200%, não é só a 100%, é a 200%, e tem muita qualidade. Não é por acaso que ele teve 2 anos agora no Botafogo, ganhar títulos, teve no Al Hilal, ganhou títulos, esteve no Shabab, conseguiu fazer também boas competições, teve início também ao lado do Mónaco e era um jogador que eu acompanhava, por isso nunca tive dúvidas em relação a ele. Ele só está a provar aquilo que ele é como profissional e como jogador. Ô Jardim, hoje você trouxe Mateus e Caio juntos, muita criação ali na frente, o Mateus participando muito do jogo, ajudando também, o Gabigol voltando, o Caio não precisa nem falar. Talvez se tivesse aproveitado ali mais oportunidade, já tinha definido antes. Como que foi a definição para esses 3 jogarem juntos e o que aconteceu aqui? Se te agradou e se pode repetir mais vezes? Nós entramos com uma estrutura um pouco diferente do habitual, mais com um 4-3-3 com os 3 jogadores da frente a ter alguma mobilidade, e pronto, com certeza que perdemos em algumas situações de pressão, ganhamos em criatividade. Isto é tudo um equilíbrio, não é? E eu como treinador tenho que gerir, porventura preciso de mais criatividade, porventura preciso de mais capacidade de pressão para o adversário não jogar. Por isso é que vemos talvez a primeira parte que não conseguimos ser tão pressionantes, o adversário a ter uma melhor resposta, uma segunda parte com o jogo mais lento e com a intensidade mais baixa, nós conseguimos ter uma performance mais elevada e acabamos por ser dominantes. Por isso são soluções dentro do efetivo que nós temos que gerir. Eu digo-vos que conto com todos os jogadores, nunca vim publicamente nem interiormente do clube dizer que não conto com os jogadores. Quando chegamos, queremos é que os jogadores sejam soluções para aquilo que pretendemos. Ok? Obrigado. Mais uma, desculpa. Maristela da Pode Vir. Professor, no primeiro jogo, a gente viu um Vila Nova muito presente ali no segundo tempo, e aqui nesse segundo jogo a gente viu um Vila Nova presente bastante ali no primeiro tempo, e também tem o destaque ali do goleiro House também, que defendeu bastante. Queria que o senhor falasse dos pontos de dificuldades que encontrou na equipe do Vila Nova e fizesse essa avaliação da equipe aí na Série B do Brasileirão. Eu quando comecei o jogo e quando acabei, dei os parabéns ao treinador, que achava que a equipa do Vila Nova era uma equipa organizada, uma equipa com bons princípios de trabalho. Dei esses parabéns a ele. Com certeza que ele estrategicamente procurou neste jogo fazer uma pressão mais alta e depois pagou a fatura na segunda parte, porque a equipa não tinha a capacidade de fazer os 2 paredes com esse tipo de atitudes, mas ele arriscou. Acho que ele jogou bem as cartas, tentar nos pressionar na primeira parte, a procurar um golo para abrir a eliminatória. Acabou por não conseguir. A segunda parte, como disse, pagou a fatura dessa pressão inicial e acabou por sofrer 3 golos. Mas é uma equipa que eu vejo que tem princípios, é organizada e ele está de parabéns. Obrigado a vocês. Muito bem. Tá bem, aí, né? Aí o Jardim. A coletiva do Leonardo Jardim encerrada. E Diego de Leon, seus comentários. É isso aí, cara. Deixa eu organizar aqui. Beleza, cara. Pegar algumas coisas aqui pra gente discutir dentro dessas falas do Jardim. Cara, eu
Sou Você é fã do Jardim, né? Cara. É porque o Jardim, cara, ele tem um método de trabalho que envolve o que ele fala, o que ele faz. Ele faz o que ele fala. Ele fala aquilo que ele faz. E dificilmente ele entra em contradição. Ou, até hoje, eu não percebi ainda uma contradição no que ele faz e no que ele fala. Inclusive, essa semana alguém falou, mas ele faz isso e fala aquilo. Eu falei, não. Isso aí não, ele não fala isso aí e faz outra coisa, não. Então, tudo que ele faz é muito padronizado. Ele repete. Cara, ele não sai daquela forma de trabalhar. E a gente fala muito disso na coerência que ele tem e na honestidade que ele tem. Quem acompanha a gente sabe que eu posto vídeos assim nas redes sociais da Cruzeiro Esporte, falando da coerência que ele tem com esse elenco, do respeito que ele tem dos atletas, da honestidade que ele tem de estabelecer o critério e uma forma de trabalhar. E isso serve para todo mundo, né? Independente da carreira, do salário, do momento, se é novo, se é experiente, né? Serve para todo mundo. Então, dentro da análise, ele falou o seguinte: primeiro tempo, tivemos muitos duelos e no segundo tempo, a nossa qualidade sobressaiu. Ou seja, no primeiro tempo, devido ao gramado ruim, devido ao ímpeto do Vila Nova, poxa, eu tenho 90 minutos, eu preciso correr atrás dessa classificação. O Vila Nova gerou um pouco de problema para o Cruzeiro e muitos duelos, né, no qual o Cruzeiro perdeu, e isso muito por causa da instabilidade, né, que inclusive ele respondeu isso numa das respostas finais dele, que ele falou que hoje, com a entrada do Matheus Pereira, e a gente sempre fala isso, gera um desequilíbrio. Você ganha mais qualidade, mas você perde. Ele falou assim, hoje nós jogamos no 4-3-3, perdemos um pouco na pressão, porque a marcação, gente, não é responsabilidade só da linha de 4. Os 2 zagueiros, 2 volantes. Os 2 zagueiros e os 2 laterais. Ou a linha de 6, os 2 volantes, os 2 zagueiros, os 2 laterais. A marcação é com eles. Não. A marcação, ela começa lá na frente com o Caio Jorge pressionando o goleiro e pressionando o zagueiro. A marcação, ela é coletiva. Então, com a entrada de Gabigol e mantendo ali o Matheus Pereira e o Caio Jorge, perde sim na pressão. O time, ele ganha em qualidade, mas perde na pressão. E aonde essa jogada, aonde isso vai gerar consequência? Lá atrás, nós vimos um Vila Nova incomodando o Cruzeiro, achando mais espaço, justamente por causa disso. Então ele fala que no primeiro tempo tivemos isso, mas no segundo tempo, a qualidade. Porque aí ele colocou o Lucas Silva, melhorou a saída de bola, ele colocou o Bolaci, aí potencializou o jogo do Matheus Pereira. Uma outra resposta interessante é quando ele fala do Eduardo, cara. E ele fala da seguinte maneira. Primeiro, na última resposta sobre o Eduardo, ele fala que o Eduardo, junto com o Matheus Pereira, eram os únicos 2 jogadores do elenco do Cruzeiro que ele conhecia. Porque o Eduardo jogou lá em Portugal, jogou também lá dos Emirados. Então ele conhecia o Eduardo, conhecia o extracampo dele, porque ele falou sobre o profissionalismo, falou que é um cara que onde passou foi campeão. E isso, gente, é um perfil, tá? Que ele dá 200%. O cara que é campeão, ele é campeão. Ele não aceita perder, ele não aceita ser derrotado, ele não faz corpo mole, ele é campeão e ele sabe o caminho de ser campeão. Então, quando ele chegou aqui, ele falou, cara, eu conheço o Eduardo, eu sei que é só uma questão física aqui, mas ele vai ser importante. Aí eu vou na primeira resposta que ele fala do Eduardo. O Eduardo é importante dentro da estrutura de equipe. Você entende que não dá para ter 11? Você tem que ter mais de 11, porque em algum jogo ou outro... Hoje o Cruzeiro, gente, ele precisa ter ali 14, 15 jogadores. Tem que ter. Não dá para ter 11. Então um jogo vai jogar 11 aqui, no outro eu vou pegar 4, 5, vou colocar aqui. E ele falou isso, cara. Nós não podemos trocar 2 ou 4 jogadores e perder o nosso DNA. Que essa estrutura de jogo, essa forma de jogar que o Cruzeiro tem, né? A competitividade, a atitude. Ele fala sobre atitude. Então, não são 11 jogadores, todos os jogadores têm que aproveitar. E ele falou que hoje, os que entraram, aproveitaram a sua oportunidade. Mostraram, o Eduardo mostrou, o Bolaci mostrou, o Jonathan.
que é um jogador que vinha de uma instabilidade muito grande, aproveitou e fez um gol. Então ele ficou feliz. E para finalizar, aí é um outro comentário, são 8 jogos sem perder o Cruzeiro. São 6 vitórias e 2 empates. Mas o mais importante... Cara, gente, se tinha uma coisa que me incomodava no Cruzeiro, era a tomação de gol. O Cruzeiro, nos 8 jogos, são 5 jogos sem ser vazado. Cruzeiro, mais um jogo sem ser vazado. Consistência defensiva. Consistência defensiva. E eu sempre falo isso. Um time se constrói da defesa, você organiza a defesa. Olha como o Cássio tá muito mais seguro. Gente, hoje o Cássio tá passando segurança, tranquilidade. A bola vai no Cássio. Cara, ele vai pegar. 2, 3 meses atrás, tô falando que você é sério. A bola no Cássio fica assim, cara, vai dar ruim. Porque eu não sentia segurança no Cássio. E isso é interno, gente. É mental. E o cara, ele manifesta isso dentro do campo. Então o Cássio tá seguro, a linha de zagueiro seguro, a volância segura. E aos poucos ele vai organizando ali o meio e o Cruzeiro vai se tornando um time mais produtivo, com mais soluções. Vem a janela de julho, o Cruzeiro vai atrás aí de um atacante de beirada. Vai, porque é uma deficiência que o Cruzeiro tem, porque o Cruzeiro precisa produzir mais, né? Até mesmo para desafogar também o Matheus Pereira, que olha para você ver hoje, quando ele teve que ajudar a marcar o lateral, cara, ele fica um pouco menos produtivo, porque ele tem que ajudar a marcar mais. Entrou o Lucas Silva, opa, eu vou fazer aqui, faço a dobradinha. O jogo do Matheus Pereira cresceu, evoluiu, né? Então, são 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 5 jogos sem ser vazado, equilíbrio tático, equilíbrio emocional, e domingo é contra o Fortaleza, Mike. É contra o Fortaleza. O Washington Luiz, sobre a coletiva do Jardim. Achei bem coerente, como sempre, né? Ele faz uma boa leitura do jogo. Eu acho que o Daniel destacou muito bem, né? Eu achei interessante ele falar que o time jogou de forma responsável, né? Assim, passou alguns apuros ali, e ele admite isso num primeiro momento, na primeira etapa, mas que depois o time foi se encontrando. Chamou muita atenção o que ele falou do Eduardo, né? E o fato dele dizer assim, ó, é um profissional a 200%. Quer dizer, que entrega muito para além daquilo que a gente pede. Isso é característica de alguém que quer, né? E aí eu sempre dizia assim, é importante contar com quem queira estar no Cruzeiro. Então, muito importante ver o Eduardo e muito feliz, particularmente, por ele ter, enfim, conseguido, né, demonstrar suas valências aí. Está numa crescente, né? Tem muita coisa para melhorar. E ser o Eduardo, que eu vi no Botafogo, por exemplo, né? Não quer dizer que chegou lá, fez 2 gols hoje, foi muito bem, mas acredito que isso dá tranquilidade para ele fazer e seguir nessa crescente no Cruzeiro. Agora eu estava pensando, um exercício aqui, De Leon e Mike, que eu estava tentando fazer. Eu falei, cara, qual é o jogador, talvez os jogadores assim, mais importantes assim, desse elenco para essa estrutura de equipe que ele tanto fala? Você consegue... É claro que todo é um conjunto, é um grupo, mas eu estou pensando aqui, mas individualmente, quais seriam as peças que dão toda essa qualidade? O que ele fala assim, olha, esse DNA, né, essa forma de jogar, esse equilíbrio tático. E aí eu estava pensando aqui, cara, óbvio, viu, gente? O time todo tem méritos nessa construção. Mas eu se tivesse que assim, pensar muito, o Lucas Silva e o Fabrício Bruno me parecem ser os jogadores que dão muito assim. O Fabrício Bruno pela consistência defensiva e o Lucas Silva por tá conseguindo auxiliar muito a transição, que no jogo do Jardim é muito importante, né? Se a transição acontece de forma... A gente viu hoje, se você consegue achar ele na valência, na qualidade dele de achar o passe longo, de conseguir fazer essa transição rápida, né? O Christian também, a gente poderia dizer, ali pela direita. Para mim, eu hoje acho que esses 3 nomes, que coisa, hein? O Christian tá ali como um dos que eu mesmo falei, não dá Pedreiro. Mais, já tá, não sei o quê, né? Hoje eu tô dizendo aqui, para mim é um dos pilares, assim, desse aspecto tático do que pede o Jardim. Não sei o que vocês pensam disso. Eu tenho muita dificuldade difícil, né, para contar isso, porque eu acho que todo mundo ali tem uma função que, quando sai, a gente faz sente, falta, né? Por exemplo, o Cássio hoje está sendo um imprescindível. O Vila criou para fazer um gol no Cássio, mas ele não deixou fazer, né? O Cruzeiro criou para fazer talvez 4, 5 no House e ele tomou 3. Né? Ele defendeu 1, 2 quanto ali. Pôde, ele fez, mas né, não conseguiu. O Cássio não. Tanto que o Cruzeiro, gente, o Cruzeiro finalizou 10 vezes no gol do Vila. Então, assim, a gente pode dizer que foi
um gol a cada 3 chutes. E o Vila finalizou 7 vezes no gol do Cruzeiro e não fez gol. Então, assim, sensacional a atuação do Cássio. Aí o Fagner é um cara que dá uma consistência defensiva, né, que o William não dá. Apesar que o William participou de lance de gol hoje, fez boas jogadas, mas é um cara que se tornou um pilar e que o Cruzeiro melhorou muito com a entrada dele. Aí o Fabrício Bruno é indiscutível também. Quantas bolas que o Fabrício Bruno salva por jogo, seja no jogo aéreo ou seja naquelas coberturas dele que são sensacionais, né? A gente pode falar também aí do Kaique também, que resolveu um problema na lateral esquerda. O Vidalba também tá indo bem, mas aí o Vidalba e o Kaique eu tiro, vou destacar menos. Eu acho que talvez a gente consiga outro. Aí o meio de campo também, como vocês falaram muitas vezes durante o jogo, o Romero, né, o pulmão dele, o coração, a entrega dele em campo e também o poder defensivo que ele tem mostrado, os desarmes, a entrega, a liderança. O Lucas Silva mudou o meio de campo do Cruzeiro, se tornou um time mais criativo. Aí você falou bem do Christian. Aí o Caio Jorge também, que tá sendo decisivo. O Matheus Pereira, que cresce cada dia mais. Então, assim, é um conjunto mesmo. Mas então, se for para citar, eu acho que... 3, vai lá. 3. Cita seu 3, meu top 3 eu botei. Ele quer que você fala 3, Mike. MP, quem mais? Não, só 3. Então, eu acho que eu citaria o Cássio, o Fabrício Bruno, Romero e Lucas Silva e o Christian. Que é isso, velho? Esse é os 3 dele? Não, eu falei que eu pedi 5, você não liberou. Não liberou 5, não, só 3. Tá. Então aí, nossa, aí disputou. Eu acho que você quer te complicar. Cássio, Fabrício Bruno e Lucas Silva pra mim. Eu acho que o Matheus Pereira é muito importante. A gente vai ver agora sem ele contra o Fortaleza, porque cria... a maioria das jogadas boas do Cruzeiro, né, de finalização, até que não sai em gol, ele tem uma participação, né, ele faz o time correr mais. E tô curioso para ver como é que o Cruzeiro vai criar sem ele no nesse domingo. Próximo, né? Mas eu acho que ainda dá. Porque tem o Caio Jorge iluminado muito rápido, o Eduardo... não assuste se ele pintar aí. Mas eu acho assim que esses 3 aí, porque o Cássio tá pegando muito, quando ninguém consegue parar os ataques adversários, o Cássio para, o Fabrício Bruno evita que vários cheguem ao Cássio, e aí o Lucas Silva, quando ele entrou no time, o time melhorou. E aí, Delião? Difícil demais, viu? O exercício o bom é de exercício difícil. Não, e o legal do Osho aqui na bancada é aquele cara, tipo assim, cara... Assim, tá muito normal, eu quero achar um negocinho pra complicar, pra fazer a gente pensar, pra tirar a gente da zona de desconforto. Sim. Porque exatamente. É o seguinte, Oscar, quando eu vejo esse Cruzeiro de Leonardo Jardim, eu imagino uma construção, eu imagino uma obra. Perfeito. Né? E numa obra você tem 2 tipos de pedreiro. Você tem o pedreiro de alvenaria, o pedreiro de construção, aquele que levanta, faz as bases, levanta a parede, coloca, bate laje e tal, e entrega ali o rudimentar ali, e depois vem o pedreiro de acabamento para finalizar. O pedreiro de acabamento não é bom de alvenaria normalmente. Ele não pega a obra. Não, eu vou levantar a parede, vou levantar a construção, não, meu amigo. Levanta aí, depois você me chama para fazer o acabamento. E é vice-versa. E o cara do que levanta as paredes, cara, ele não é bom de acabamento. Ele vai fazer merda. Ele não tem um olhar mais clínico. A lapidação dele final não é boa. Então não adianta você querer economizar e querer fazer uma obra só com um pedreiro. Tem que ter 2, no mínimo, às vezes até 3. Né? Ainda tem que ter o cara ali da pintura, da iluminação, que é diferente também. E é assim um time de futebol, cara. Quem destrói tem a característica de destruir. Ele só destrói. E se ele não tiver quem pega a bola do pé dele ali e constrói, e se não tiver o cara pra finalizar a iluminação, a pintura, esse time não funciona, mas o cara lá atrás tá destruindo, tá fazendo a parte dele. Deleon, dito isso, qual é o seu top 3? Você quer me ferrar, mano, você quer me prejudicar, não tem jeito de fazer obra, com um pedreiro só, não. Dito isso, eu preciso pelo menos 4. Não, pelo menos 4. 3 não dá, 3 não dá? Cássio, beleza. Segurança. Fabrício Bruno, Lucas Silva. Perfeito. Cara, eu preciso... Mas, e aí, falta quem? E quem vai concluir? E a iluminação? E a pintura? Aí você fala, essa obra ficou mal feita. Não, tá faltando iluminação e pintura. Tem que ter, cara. Muito bom. Nosso ponto pacífico, então, foi Fabrício Caio Jorge. Bruno e Lucas Silva. E Caio Jorge. Aí você está burlando a regra. Cássio, né? Os 3, aliás, foram Cássio. 2. Então, o Cássio e o Fabrício Bruno. Ali, ó. Eu acho que o goleiro é fundamental.
o atacante também é fundamental. Não tem como errar, velho. Não pode, cara. É verdade. Não pode. Tá bom, vai. Caio Jorge. Vai Isso. ser também mais um. Mais um? Que aí... Caio Jorge também. Beleza. E aí eu vou colocar o Cássio, que eu não tinha colocado antes, então fechou. Pronto. É isso. Aí, entendeu? No basicão, né? O Fabrício Bruno. Muito eu acho bom. que e o Cássio e o Fabrício Bruno, cara, é que esse cara, nível de seleção brasileira, que traz tranquilidade, que impõe respeito no adversário. O Lucas Silva, acho que é o provado, gente. É o cara que faz a transição. Se não tiver ele ali, a bola não chega lá na frente. E eu até entendo essa dinâmica, né, que o Washington propôs, bem difícil mesmo. É Mas difícil, você vê, a cara. gente citou 4 jogadores. Mas aí, e esse Cruzeiro com um ponta muito bom pelo lado esquerdo, sem o Fagner, né? Como é que Verdade, ficou? verdade. Esse Cruzeiro sem o Christian também, com a entrega dele pelo lado. Então, realmente, é um time. E é sacana, cara. Sabe que eu acho, Isso é legal, acho sacanagem eu ter mencionado esses 4 jogadores e falar assim, pô, velho, quanto o Wanderson corre E e o o Christian Christian, né, corre. cara? Que sacanagem, cara. Cara, é 14, 15 jogador, cara. Deixa eu passar pelo Superchat aqui, né? Fazer uma passada geral, porque temos mensagens. Também vou passar pelo Live Pix. Então, se você quer mandar um Live Pix, aproveite. Tá aí o QR Code na tela. Vamos lá. O Paulo Ricardo Mota... Não, isso aqui já foi lido... Não foi não. Mandou R$5 pra gente e falou, vai Cruzeiro, ele joga demais. Diogo, sou fã de vocês. Bora Cruzeiro. Valeu, Paulo. Ele também mandou mais 5 e falou, só falta o gol de Gabi. Acabou não saindo, mas teve assistência. E aí, como melhorou o segundo tempo, hein? Aqui é 6 de Copa, vai Cruzeiro. E ele mandou mais um de R$5, o Paulo Ricardo. E falou, Diogo, isso aí, só falta o dele, falando do Gabigol. E falou que eu... Ah, tá. Aquela lá da camisa autografada já tinha sido lida. Esse que já foi lido também. O Paulo Henrique Alves Ribeiro falou, são tantos detalhes que não cabem no chat. E falou assim, cara, ele mandou primeiro 2 euros, depois mandou mais 5 euros e falou, cara, que time unido, que trabalho foda do time. Ganhando de 5-0, os jogadores se cobrando, se desculpando, ninguém baixou a intensidade mesmo ganhando. Bacana demais, eu também tive essa mesma impressão. O Rodrigo Carlos mandou R$5 e falou, Lucas Silva tem que aproveitar a boa fase, porque quando ele entra na baixa, passa uns 6 meses sofrendo em campo. E o Irã Magalhães mandou R$54,90, a gente agradece e falou o seguinte, Diogo, beleza? Aqui não é querendo te cobrar, mas minha filha me cobra sempre a camisa da Estela, que o Matheus Pereira ia dar e vocês nada. Nada de cobrar dele, só porque minha filha tá cobrando. Eu não sei do que se trata isso aí, não. O Diogo você acho diz. que foi uma vez numa transmissão. Acho que foi o cara que mandou uma cartinha da filha. E o Diogo até pediu o Matheus Pereira, eu acho que na zona mista, e ficou de arrumar uma camisa. Eu acho que é isso, tá? Qual é o nome dele? É o Irã Magalhães. Ô, Irã, é isso mesmo? Eu acertei o caso? Se é esse caso aí, você confirma pra gente aí. Como é que faz com o Irã aí? O Diogo deve estar acompanhando. A gente fala essa com ele demanda também. pra ele. Pra ver como é que ele faz aí. O Matheus Pereira, ele não tá passando mais nas entrevistas, né? O Irã Magalhães mandou um superchat aqui de R$54,90 e falou, Diogo, beleza, aqui não é querendo te cobrar, mas minha filha me cobra sempre a camisa da Estela que o Matheus Pereira ia dar. Vocês nada de cobrar ele, só que minha filha tá cobrando. Se vira, cobra o Matheus Pereira. Tem que cobrar o Matheus Pereira aí, né? Falar que é uma coisa que não depende de mim, né? O Diogo tá falando aqui que é uma coisa que ele... Quem falou que era na camisa não foi eu, foi o Matheus Pereira. Ele tá falando que não depende dele, porque o Matheus Pereira que prometeu, né? No caso, na zona mista ali, e o Matheus Pereira não tá passando mais pela zona mista, né? Desde aqueles problemas lá, ele não dá mais entrevista, então que a bom, gente não né? consegue ver ele, né? Mas tá registrado aí, tem que dar um jeito de falar com o jogador, né? Foi a promessa dele, né? O Diogo só fez o meio de campo aquela vez, mas tá aí registrado. O João Sampaio mandou 2,79. Isso é dólar canadense? O que é? É dólar canadense. Vim pedir a cabeça do Diogo. O danado não lê superchat. Tá lido o superchat. Eu não sei se faltou mais algum outro aí, mas tá lido aí. A gente fez a passagem geral. Talvez tenha ficado faltando aí, mas só mandar mensagem de novo aí no chat. Manda umas 2, 3 vezes, que aí eu leio ela como mensagem normal, o superchat que você pode ter mandado e não ter sido lido. Fechou? E agora deixa eu passar lá no Live Pix, porque a galera também mandou. Ô Mike, enquanto você localiza o Live Pix, eu só mandar um abraço pro Alisson. Porque aqui, cara, ele mandou aqui, ó, manda o nosso alô, ficou devendo lá no Clássico, ele tirou uma foto, tá aqui, ó, a foto comigo e com o Diogo lá no Clássico, ó.
Tá aqui o nosso grande Alisson. Um abraço para você, para a Isabela e para a Ana Clara, que é a filhinha dele, lá de Vitória, no Espírito Santo. Eles vieram de Vitória, estiveram no Clássico e nos acompanham sempre, estão sempre ligados. Então, super abraço, alô para você, Alisson, Isabela e Ana Clara. Vamos lá, vou passar aqui os live pics que a gente recebeu. Ainda dá tempo de mandar, hein, galera? Vamos lá, começando com o Chu Passeios e Turismo. Chu Passeios Turismo mandou R$6. Contra o Cruzeiro, House Viramentos PQP. Dizendo que ele tava... Depois ele acabou virando bem. no máximo uma balinha chita ali, uma Frigels. Né? Mais uma aqui do Matheus Botelho. Matheus Botelho mandou R$15. Acompanhando o Cruzeiro nos Estados Unidos e que felicidade de ver ele de volta de onde nunca deveria ter saído. Só um recado para elas, nunca serão. Tá aí o recado Nunca dele. serão. Mais uma, Thiago Júnior. Thiago Júnior mandou R$6. Fala galera, comentaristas estão falando que Bolas ia estar insatisfeito, verdade? Tá nada, tá feliz. Só espera umas 2 horinhas e abre o Instagram pra ver satisfação do homem. Ele tá na alegria que só. Daqui a pouquinho no aeroporto, né? Aí ele Baixar ali em Aí ele começa. 3 pontos. Não vai ser 3 não vai ser 3 pontos, né? Classificação, Eduardo, Jonathan, assistência, Gabi, Matheus, Let's Bora, Cabeloso. Vai ser tipo assim. O Thiago também mandou o seu Live Pix. Thiago mandou R$6. O Cabuloso está voltando. O Newton Matos também. Newton Matos mandou R$6. Deu meu placar, bora Cabuloso e vai ter Cortez em Marque de Leon, sou Cruzeiro meu pai. Isso aí, Newton, acertou em cheio o placar. Renato Santos. Renato Santos mandou R$6. De Leon, seu comentário super coerente sobre o Matheus Pereira, concordo demais, ele tá evoluindo a cada jogo. Sou fã dos seus comentários, super profissa. E por fim, o comentário, a Live Pix aqui do Dodds. Dodds mandou R$6,01. Conforme prometido, cerveja do Mickey eu acho por minha conta. Vamos tomar umas do Mercado Central? Só marcar. Com certeza, Dodds, tá aí. Sério? Tá vendo? Mas conta. os convidados são quem? Lê aí de novo. Eu vou até colocar Coloca de novo aí. Porque eu acho que o Deleon não ouviu Não, coloca aí. Escuta bem, Deleon. Não, Todos entendi. Agora eu mandam tô lendo aqui, R$6,01. ó. Mike Washington. Conforme Foi mal, prometido, velho. cerveja Foi do mal. Mickey eu acho por minha conta. Pronto. Desculpa. Vamos tomar umas do Mercado Central? Só Deleon, marcar. o Deleon pode até ir. Dodge, foi mal aí, tá? Você pode até ir, você tem que pagar o seu Aí, custo. E aqui, mandar um abraço aí pro Renato Santos. A gente recebe tanto xingamento, né, cara? Quando vem um elogio verdade, de coerência e de profissionalismo, cara, obrigado pelo elogio aí. Valeu pela moral. Tamo junto. E você também, Dodds, valeu demais. Vamos marcar sim. Entendi. E nós vamos. E o Deleon vai, ele só vai pagar a cerveja dele, mas ele estará lá. Mas aqui, ô Dodds, pode mandar uma mensagem no Instagram lá, que eu vou te responder. A gente marca essa cerveja aí. Primeiro eu vou analisar seu perfil, né? Talvez você possa querer matar a gente. Se não... Meu Deus! Vai que ele é um atleticano aí que é... Tô brincando. Valeu pelo convite, a gente aceita com certeza. O Mercado Central é bom demais. E só pra reforçar aí, né? O Deleon falou do elogio que o Renato trouxe a ele. Não é questão... Porque ele é meu amigo, um amigo que eu fiz esse ano, né? É verdade. A gente não tinha muito contato, nos conhecemos. É um cara verdade. que eu virei fã. A gente via, eu lembro da apresentação do Gabigol, cara. Você tava lá. Esporadicamente, assim, né? Mas é um cara que eu virei fã, não só pelo trabalho, mas pela pessoa que ele né? é. Um cara sensacional. O Washington eu já conhecia mais, o Diogo também. Mas realmente ele é muito bom comentarista. Eu consumo muito jornalismo, consumo comentaristas de Minas Gerais, seja ele da mídia independente, da mídia tradicional, de fora e até de fora do Brasil. Eu gosto de ver os correspondentes que acompanham futebol internacional também, até para tentar aprender um pouquinho, né? Eu que tô ainda começando minha carreira, e o Deleon tá cada vez melhor nos comentários, realmente é um dos melhores que temos aqui em Minas Gerais. Então toma esse elogio de graça aí. Obrigado, velho. Super coerente, mano, isso é muito bom. Eu fico lisonjeado, feliz, porque vocês são muito competentes, cara, e inclusive foi ontem, eu falei isso com uma pessoa, falei assim, cara, como a nossa equipe está bacana. Por exemplo, a chegada do Washington incorporou, né, cara, a questão de narração. A gente tem um outro narrador, tem um cara com a voz radialística, se podemos dizer assim, né, cara? É um cara que tem um carisma, consegue conduzir a programação bem legal, né? Um âncora bem legal. Mas o Mike, ele trouxe um negócio, por exemplo, cara, hoje a gente consegue falar
de basquete, a gente consegue falar de futebol. O Mike acompanha o futebol feminino. Eu falei isso com a pessoa ontem. Falei, cara, eu gosto de falar dessas coisas, mas às vezes aqui a gente não falava tanto. O Mike, ele acompanha o futebol feminino. Como ele com propriedade, né? Ele traz o consumo, ele traz as informações. Pô, cara, eu sou comentarista, você só coloca a notícia aqui e a gente vai falar sobre ela. Desembolar, né? Com propriedade. Então é o seguinte, hoje, cara, tá bem amplo, cara. A gente consegue falar de basquete, de futebol feminino, de futsal, de vôlei, com propriedade, com conteúdo, das redes sociais, cara. Pô, cara, as redes sociais da Cruzeiro Esporte. Então, sim. Só cara, crescendo, hein? Já ganhamos aí em 1 mês e meio, 2 meses, 5 mil seguidores. Cara, isso é maravilhoso. Então, assim, Fruto cara, desse trabalho incrível. Então, por isso, galera, curte, compartilha, dá o like mesmo, inscreva-se. E tem live às 13 horas de segunda a sexta, tem live às 19 horas, às 13 horas, Bastidores do Cruzeiro, e às 19, live... Eu esqueci o nome da live, velho. Resenha Celeste. É porque ele vai só no bastidor. Vamos fazer um dia visita no Resenha, você vai gostar. Outro dia ele fez, né? Aqui é verdade, teve uma vez que ele fez o Resenha. Eu vou falar que você faz do... Eu farei. Gente, e só um comentário aqui, antes da gente entrar na reta final, porque o Felipe Queiroz mandou uma mensagem, ele falou assim, devolver o Gabigol e trazer o Arrascaeta. Eu farei esse acordo, é um acordo muito bom. Cara... Assim, eu entendo, né? O Arrascaeta é um jogador que deixou saudade na torcida, o Gabi ainda não emplacou. Eu mesmo hoje achei que ele podia ter jogado melhor. Só que assim, quando o Gabi deu aquela entrevista na Casa TV pós-vitória sobre o Flamengo, ele falou uma coisa que foi interessante. Ele falou assim, olha, eu tenho 4 anos de contrato, eu sei que no primeiro ano as coisas não podem correr bem, podem não dar certo, mas eu tenho 4 anos, é um projeto a longo prazo que vai dar certo. Então assim, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento do Cruzeiro e aproveitar que tem outros jogadores entregando bom futebol, que o Caio Jorge está entregando gols, que o Matheus Pereira melhorou agora, que o Christian tá bem, que outros estão bem. É exatamente para poder usar isso para recuperar os jogadores que talvez não estejam tão bem, porque é mais difícil recuperar quando o time tá mal. Então, assim, o Gabigol, por mais que ele ganhe muito, por mais que ele seja um jogador midiático, por mais que a gente espere muito dele, e eu espero muito dele, ele é um cara que tá no Cruzeiro, ele chegou no Cruzeiro em janeiro. Nós estamos ainda em maio, são 5 meses. Desses 5 meses, não teve futebol, porque o Cruzeiro ficou de fora, né, descansando 1 mês. E outros 2 meses foi pré-temporada e foi aquele Campeonato Mineiro muito acidentado, com o Fernando Diniz, com o treinador interino, com o Jardim tentando implementar o estilo dele. Então, assim, quem sou eu também para dizer o que vocês têm que pensar ou não, mas eu acho que dá para ter calma, dá para curtir mais o momento, né, dá para apoiar. Eu acho que... E também, né... deixar de olhar a grama do vizinho também, porque às vezes o Arrascaeta tá lá, eu tô vendo ele ser criticado lá, apesar de ter feito algumas boas partidas esse ano já também, mas às vezes vem também, não dá certo, né? Então, assim, eu acho que o Gabi hoje é jogador do Cruzeiro, tem muito tempo de contrato ainda pela frente, tem só 28 anos, ele tá com um treinador muito bom agora, ele vai se recuperar, e eu acho que vai dar muitas alegrias pra gente ainda, então, acho que dá pra ter um pouquinho de calma. Todos mandou R$6,01. KKK, Deus me livre ser franga. Pode ficar tranquilo, Diogo já me conheceu. De Leon pode vir TB. A equipe é fera. Vou chamar no Insta. Aí, é isso aí, né? Agora sim E aqui, ó. Se respondeu. E Nelero nós vamos lá. Vamos, bora. Vamos lá. Eu ando demais. O cara vai pagar a cerveja pra nós. uma cervejinha, trocar uma ideia, pá, que você não deixar depositar na conta do Diogo, não, porque não vira cerveja, não é revertido cerveja. É isso mesmo, ao vivo aqui, ó. Vão lá e já passa lá o cartão lá e paga, ó. Vou deixar 10 Henrique paga pra mandou vocês. R$6. Fala, pessoal. Acompanhar jogos com vocês é bom demais. De Leon parece que lê a minha mente e comenta. Vamos Cruzeiro, dá pra beliscar a CDB? Claro que dá. Aí, Henrique. Eu não sabia que eu tinha essa qualidade tá vendo, né? de ler mentes. Eu não tenho a qualidade. Cuidado, hein, gente? Isso é bom. Cuidado, hein? Tô lendo mentes. Deixa a senha na mente aí pra você ver. Então, eu vou pegar essa senha aí, então. Ele decifra. Aí a mensagem do Henrique, eu acho que dava pra beliscar a Copa do Brasil, sim, viu? O Cruzeiro, sempre que tá nas competições, é um time que impõe muito respeito. O Cruzeiro tá muito bem no Mineirão mais um ano. Ano passado o Cruzeiro começou muito bem no Mineirão, depois caiu. E foi fundamental ter começado bem, né? Exato, mas é importante, né, ter o Mineirão como Fortaleza. Esse ano tá assim de novo. O Cruzeiro tá invicto no Mineirão, no Brasileirão. Então eu acho que dá, ainda mais com o time jogando bem, né? O Cruzeiro tá jogando bem. Desde que o Cruzeiro se acertou naquele jogo contra o São Paulo, são poucos jogos que o Cruzeiro jogou mal, e com o time principal eu diria que eu acho que nenhum chegou a jogar mal mesmo. Então, e agora vai chegar reforços. Então, assim, e o treinador do Cruzeiro é o melhor treinador que a gente teve em muito tempo. Não. Então, assim... Eu acho que é o melhor chegado, né? Que não é um cara daqui de Belo Horizonte, né, velho?
eu acho que é o melhor treinador que o Cruzeiro contratou de fora. Sem dúvida. Né? De fora, eu acho que é. E interessante é que o Cruzeiro só jogou mal quando ele entrou com as reservas ou com o time mesclado. O time titular, que é o que joga no Mineirão, eu acho que eu falei domingo no meu comentário contra o Atlético. Esse time do Cruzeiro, ideal, dentro do Mineirão, gente, vai ser 60 mil torcedor, assim, só se tiver num dia ruim, no jogo ruim, em horário ruim, para não colocar 60 mil torcedor no Mineirão. Sim. Só. Pra não bater 60 mil. Porque eu acho que vai bater recorde atrás de recorde. Esse time, dificilmente, ele vai empatar no Mineirão. É muito difícil. O Cruzeiro, em casa, com aquela força, transição rápida, marcação à pressão, perde a bola, pressiona o adversário, retoma perto da área, faz o gol. Equipe, um correndo pelo outro, né, cara? Todo mundo se respeitando, todo mundo se dedicando. E quem tá no banco, poxa, cara, se eu entrar ali, eu quero contribuir com assistência ou com gol. Esse time dificilmente empata no Mineirão, cara. Perder, então, vai ser assim, só se for acidente. Ou então, o que vai acontecer agora é que as equipes vão fazer gols no Atlético, né? Cara, eu vou enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, cara. Não vai ter jogo. Casinha, né? Eu não vou enfrentar, aberto, não vou. Não vou, porque se enfrentar é igual o Bahia. O Bahia tem qualidade, sai jogando, não perdia pra ninguém, né? Eu vou impor o meu jogo contra o Cruzeiro. Tenta impor pra Flamengo. E o Bahia segue bem, viu? O Bahia tem bons resultados. Bateu o Palmeiras, tá bem na Libertadores. Não dá chutão. Fez 4x0 agora no Paysandu. Aí o Flamengo, por que o Flamengo não sofreu goleada do Cruzeiro? Porque é o melhor elenco do Brasil. O Cruzeiro ganhou do Flamengo, ganhou. Mas nada mudou. O elenco do Flamengo ainda é o melhor. Perfeito. O Cruzeiro só não goleou porque o Flamengo é muito bom, velho. É muito bom. Então vamos lá. Galera, agora acabou os jogos aí da noite, né? Inclusive, acho que tem agora jogos da 9h30, né? Então ainda dá tempo de você fazer uma fezinha na KTO, em kto.bet.br. Mas só se você for maior de 18 anos e é importante que jogue com responsabilidade para que a diversão não vire um problema. Então, se você curte fazer apostas esportivas, faça na KTO, que é parceira aqui da Cruzeiro Esportes. E também aproveitar para falar de mais um parceiro nosso, só encontrar aqui, cadê? Achei, Stop Ball. Se você também precisa de uniformes esportivos ou também uniformes profissionais, uniformes escolares, faça na Stop Ball. Você pode entrar no Instagram, ver vários modelos dele lá, algumas uniformes que eles já produziram, e aí ter ideias para fazer o seu, conversar com o pessoal de lá, com os designers, e certamente eles vão te entregar camisas lindas, assim como essas que eles entregaram para Cruzeiro Esportes. O telefone tá aí na tela também, dá para mandar o WhatsApp, então fiquem à vontade. E por fim, nosso açaí atacado e varejo, porque a bola já está rolando. E se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras, né? Então, no Açaí Atacado e Varejo, você encontra produtos com preço baixo, com variedade e, claro, com muita qualidade para torcer junto com sua família e os seus amigos. Porque no Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí. O atacadista oficial do nosso futebol e o mais barato de Minas Gerais. O Washington Luiz, a sua despedida. Muito bem, galera. Acho que vamos bem felizes, principalmente pela performance. Foi um duelo importante contra o Vila. 5x0 no agregado, assim, jogando bem. Tivemos dificuldades no primeiro tempo, mas foi suprido, né? E muito bem suprido na etapa final. Estamos aí e partir, né? Quem tem mais tem quanto na Copa do Brasil? 6. Então pronto. Então seguimos. Esquece, né? Seguimos, vamos ver o sorteio. Trabalhando muito, mas Cruzeiro com Copa do Brasil, é isso. Se deixar, meu amigo, você vai ver. Um abraço, galera. Tamo junto e vamos com a gente. Sigamos com mais do Cruzeiro aí ao longo da semana. Diego de Leon. É isso aí, galera. Agradecer mesmo a presença de cada um de vocês aí, que deixou o like, que compartilhou, que se inscreveu no canal, né? Que deu moral pra nós aí, que repercutiu, criou polêmica, entrou na resenha junto com a gente, que muito bom ter vocês. E domingo é contra o Fortaleza, né? E se deixar o Cruzeiro aumentando a sua performance, pontuando no Brasileiro e criando gordura para administrar na Copa do Brasil, aí, gente, aqui, ó. Se deixar, eu falei que não é prioridade, mas se deixar a gente chegar nas quartas de final, primeiro jogo, acabou. E deu uma gordurinha no primeiro jogo, fala assim, deixa eu ver aqui no Brasileiro como é que tá aqui. Tem 6 pontos de gordura aqui.
pro G4. Ah, velho, vamos tentar esse negócio aqui. Aí já era, aí pesa, tá? Aí junta 6 taças, porque quem tem mais tem quanto? Tem 6, aí pronto. É nós então, né? É isso. Junta 6 taças, põe assim, ó. Na mesa, aí. O cara começa a pagar pau. Pô, os caras são foda mesmo. Então, galera, aqui, ó, amanhã Bastidores do Cruzeiro às 13 horas, 19 horas tem live Resenha Celeste e domingão é tudo nosso aqui na Cruzeiro Esportes. Tchau a todos aí, obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Ainda dá o tempo de dar o like aí, 5 segundinhos pra você dar o like e agradeço aí pela resenha e é muito bom terminar a noite com a vitória do Cruzeiro. Então a gente fica por aqui, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Amanhã estamos de volta às 13 horas na Cruzeiro Esportes, a imprensa parcial azul e branca. Tchau, tchau! Torcida em peso no caldeirão, batuque tocando a bandeira.